Mas daí a gente passou nesse lugar que é um túnelzinho, que tem um monte de livro, um monte de coisa. E que a gente sempre via, eu pelo menos sempre via, e eu esquecia de passar. E foi muito legal também, tem alguns vídeos de lá. Não, tem algumas fotos, eu não lembro se eu fiz vídeo. Tinha um mapa enorme da cidade de São Paulo, a gente ficou procurando lá Morumbi e dentro do Morumbi Paraisópolis. E aí depois sim, a gente foi pro karaokê de novo. Enfim, é isso. Bom, minha formatura foi dia 12. Ai, foi muito legal. Apesar de ser só uma cerimônia, ritos de passagem são muito importantes pra mim. E aí teve um momento que foi muito... Vários momentos, né? Mas teve um momento que foi muito especial pra mim, que foi quando eu cheguei. E tinha uma mesinha com os anéis de formatura. E aí tem... O do meu curso de publicidade e propaganda é uma safira azul escura. E aí eu lembrei que quando eu era criança, e aí eu ia pra casa da minha tia na Zona Leste, inclusive tenho que voltar lá, faz um bom tempo que eu não vou lá. Isso é uma coisa que eu queria trazer pra cá também um dia, sabe? Essa questão de reaproximação com a família e também de você se sentir o patinho feio muitas vezes. Ou sentir que não faz parte, mesmo que seja sua própria família. Não sei, às vezes eu me sinto assim, afastada, isso me deixa pouco triste, porque é engraçado falar isso, mas eu sou uma pessoa muito família, apesar de eu sentir que eu não tenho essa proximidade toda com a minha família. Eu tenho a família que eu escolhi, que são os meus amigos. Mas, enfim, assunto para outro vídeo também. Mas o momento que me emocionou muito foi ver esse anel, porque quando eu era criança eu ia pra casa dessa minha tia com a minha mãe, a gente sempre passava ali pela Sé, não lembro o nome da loja nem nada. E aí eu lembro de um dia específico, a gente sempre fazia isso, mas eu lembro de um dia específico, a minha mãe entrar na loja e perguntar pra moça, qual o valor do anel pro curso de moda? Porque na época eu queria fazer moda, desde pequenininha eu queria fazer moda e eu persisti nisso até quase entrar no ensino médio, só que aí no final do fundamental eu fui descobrindo outras coisas que eu gostava muito, fotografia, escrever, editar, gravar, enfim. E eu vi que a publicidade unia. E eu sempre falo, né, que uma música que define, ou uma frase que define a publicidade Ela une todas as coisas, do Jorge Versilo. Oi, neném. E aí a gente passou lá, ela perguntou, aí a moça, sim, falou o valor, que óbvio que eu não vou lembrar, e fazem muitos, muitos anos. Aí a moça falou, pra quem é? Aí minha mãe voltando pra mim, uma menininha de 8 anos, é pra ela. Tipo, o anel de formação, de conclusão do curso da faculdade. E aí, pra mim foi muito especial aquele momento por isso, porque é a realização de um sonho, estar formada na graduação. E eu sempre quis isso desde criança, assim. A minha mãe pode ter muitas questões, mas uma coisa que ela sempre priorizou na minha vida foram os estudos. Então, eu sempre quis cursar faculdade, por mais que muitas vezes parecesse um sonho distante, e parecia, e é muito louco ver que eu me formei, porque muitas vezes eu tava no ensino médio e eu sempre fui muito ansiosa quanto a isso. Então, por exemplo, eu queria muito entrar numa escola particular como bolsista, e eu corria muito atrás disso. Eu falava pra minha mãe, não, eu quero fazer prova em tudo que é lugar. Eu sei que eu posso estudar em colégio público, mas eu quero fazer uma prova pra ser bolsista, porque eu quero depois fazer faculdade, lá. E desde antes de entrar no ensino médio, eu lembro de já pesquisar várias coisas, pesquisava belas artes, pesquisava um monte de faculdade, e pra mim tava tudo muito fora de orçamento. Então ver que eu consegui concluir o curso, pra mim é muito gratificante, ver que eu tenho muitos planos ainda, sabe? Isso é só o começo. Eu quero fazer pós-graduação, eu quero fazer especialização, eu quero fazer muita coisa ainda. Quero fazer outras faculdades, enfim. Foi um momento muito especial pra mim. Eu gravei algumas ceninhas, assim, não muita coisa, porque como lá não podia câmera nem nada, eu tava só com o telefone na mão. Eu revi algumas colegas, não foram todas que foram pra colação de grau, mas algumas estavam lá e... Ai, foi muito legal. Eu, a princípio, achei que não ia chorar, mas eu me conheço, eu falei assim, não, cara, eu vou chorar com certeza. E eu, de fato, chorei com o discurso de uma menina, eu acho, não lembro se era o discurso pra família, eu acho que era. Isso que aconteceu nos últimos dias. Depois disso, da colação de grau, eu fui com a minha amiga pra o karaokê, que eu sempre vou, que é do intercâmbio linguístico, de treinar idioma com as outras pessoas. Mas assim, eu quase não falei inglês nesse dia, tá? Eu só falei quando tem uma diva querida que foi lá conversar comigo. Ela falou, como você tá? Tudo bem e tal? Eu conversei um pouquinho em inglês com ela. E quando o pessoal veio me elogiar porque eu tava cantando, aí algumas pessoas pararam pra falar, não, você canta bem. Eu não acho que eu cante bem, mas claro que eu fico feliz das pessoas comentarem, porque eu acho muito especial. Eu sempre conversava sobre isso com a minha psicóloga. Quando alguém vem te falar alguma coisa, seja uma crítica construtiva, seja um elogio, a pessoa realmente quis dizer aquilo, porque a gente acha muita coisa de muita gente, a gente acha muita coisa da gente também, de nós mesmos. Pra pessoa tirar o tempo dela, te parar, pra falar, cara,
você é muito especial, você canta muito bem, você é muito educada, é porque ela realmente quis dizer isso. Então eu fico muito feliz que as pessoas ao meu redor sejam assim, espontâneas e que façam isso. Inclusive eu faço muito isso também. Qualquer pessoa que eu vejo na rua que eu falo, cara, que cabelo lindo, eu faço questão de falar. Nossa, que estilosa, eu faço questão de falar. Nossa, que você é muito educado, faço questão de falar. Justamente porque eu sei que todo mundo acha muita coisa de todo mundo. E a gente guarda pra gente. E tem tanta coisa legal que a gente guarda pra gente que pode, não sei também, mudar o dia de alguém, mas não sei, trazer um acalento em algum momento, sabe? É claro, não ficar comentando, enfim, de corpo e etc, porque a gente não sabe as questões que as pessoas passam, não pode ser chato pra elas, mas se a pessoa é educada, se a pessoa é simpática, qualquer coisa eu comento sim, se eu achei ela estilosa, bonita, enfim. Daí é isso, fomos lá pro karaokê, aí... eu queria começar a compartilhar umas coisas mais pessoais aqui com vocês, mas eu ainda tô me soltando, né? Mas tem um querido lá que ele tava lá no dia... Ele mandou correio elegante pra mim nesse mesmo evento de intercâmbio linguístico e tal. Ele tinha mandado um correio elegante pra mim. Ele é super educado, ele é muito querido, super fofoqueiro. E isso não foi demérito, tá? É um elogio. E aí ele tava lá, e aí ele ficou conversando comigo com a minha amiga. Aí a minha amiga, a gente ficou conversando com ele como incrível. Tipo assim, ele não conhece ninguém que a gente falou. Só que o assunto de sempre. As fofocas do ensino médio. A gente contando pra ele. Não, e você não sabe que tal pessoa fez isso, que fez aquilo, que fez e aconteceu, que não sei o que. Ele assim, meu Deus, e essa pessoa, hoje em dia, tá como? E não sei o que. Ele é um querido, aí ele tava lá também. E assim, gente, eu tava linda. Eu queria mais que tivesse gente mesmo pra me ver. Eu tava linda, não tava só... Eu estava linda, eu tava inteligente, formada, eu tava gostosa, eu tava tudo. E eu não fiz nem questão de esconder, sabe? Porque geralmente eu fico tipo assim, ai, obrigado. Sem graça, né? Nesse dia não, eu cheguei lá, eu tava de salto, vestido de seda. Então, realmente, tipo, o garoto veio, cumprimentou a gente e tal, e eu estava vestida diferente, né? Eu expliquei, não, é porque eu tô vendo a minha colação de grau e tal. Mas aí eu dei uma brincada, né, gente? Tipo assim, mas não tem nada diferente. Eu estou linda e gostosa como todas as vezes que eu venho. Deixei ele sem graça. Enfim, né, gente? Ai, mulher bonita deixa homem sem graça mesmo. Fazer o quê? Brincadeira, quem vê pensa que eu tenho essa autoestima toda. Não, tenho sim, é isso mesmo. Não tem, vai ter. Vai fazer que tem, até ter. Mas minha autoestima tá legal até. Só não tem essa toda também, que nem eu falei agora. Eu não sei de onde eu tirei coragem pra falar desse jeito que eu falei com ele. Mas, ai, gente, de onde eu tirei a coragem? Porra, tinha me formado, tava belíssima. Eu tinha que ter coragem mesmo, minha filha. Enfim, é isso. Também tagarelinha, mas... Eu tava tagarelando muito. Precisei parar, porque encheu a memória da câmera. Mas eu queria comentar algumas coisas aqui. Porque eu sempre converso com você, né? Que eu coloco as coisas aqui pra guardar como recordação. Eu acho que vai ser muito gostoso. Eu tenho 23 anos, daí 25, 26, 27, 30. Poder rever as coisas que eu fazia e o que eu pensava. Então eu gosto de jogar as coisas aqui. Esse período que eu saí do estágio é um período que eu tenho que colocar a minha vida nas rédeas de novo, sabe? Tem muita coisa. E eu tava pensando esses dias, eu vou jogar coisas aleatórias também, mas que eu queria voltar a fazer alguns hobbies que eu tinha e que por conta do trabalho eu tinha menos tempo pra dedicar. Um que eu ainda tava conseguindo nutrir é o das colagens e escrita no meu bullet journal. E eu gosto muito, inclusive minha caixinha tá aqui do lado, eu guardo coisa de embalagem, tudo que minha mãe fica achando que é lixo. Eu pego porque tem letrinha, tem imagem, então eu recorto. Uma vez eu comprei um sushi, a caixa do sushi era linda e ela não tava suja nem nada, porque era só embalagem externa, não tava tocando a comida nem nada. Então eu recortei um monte de figura de lá, guardei, eu sempre guardo essas coisas, eu consegui nutrir esse. Mas o que eu queria muito, e eu queria compartilhar isso aqui, porque quando eu fizer vai me dar um orgulho de ver que eu tava com vontade de fazer e que depois eu fiz dar certo, é voltar a costurar. Eu tinha o sonho de ser estilista quando eu era mais novinha, inclusive teve uma vez não uma gincana, mas uma atividade no meu colégio, no ensino fundamental, e a gente tinha que cada um fazer um desenho e depois disso a gente ia ter que contar histórias a partir dos desenhos. Então a gente ia observar o desenho do outro e tinha que inserir aquilo na narrativa. E eu lembro que eu desenhei um croquis de moda. E a gente tinha pouco tempo pra fazer. Eu lembro que depois disso, e bom, muita gente da escola participou. E aí depois disso um monte de gente ficava me chamando de estilista. Inclusive um menino que depois no ensino médio a gente fez prova, né? E passou pra ser bolsista no mesmo colégio, então a gente estudava na mesma sala. E aí, nessa época, algumas pessoas me chamavam de estilista quando me viam nos corredores, porque eu tinha desenhado lá o croquis de moda. E eu gosto muito de moda, mas eu sinto que hoje em dia eu não tenho tanto um senso estético. Mas eu também acho que muito disso é por conta da questão do capital, né? Falta de dinheiro pra gente investir nas roupas que a gente quer, que a gente gosta, que a gente acha estilosa.
E aí a gente acaba sempre indo no mesmo, porque é seguro, porque... Por que eu vou gastar dinheiro com uma coisa super colorida ou extravagante? Ou que, apesar de representar o meu estilo, seja algo super diferente, se eu não vou poder usar aquilo muitas vezes, na teoria, né? Então eu percebi que eu quero voltar a fazer isso. Eu tenho máquina de costura aqui em casa, só que ela não tá funcionando. Quero ver de fazer uns freelas e com esse dinheiro conseguir consertar a máquina de costura, pra eu não só reformar as minhas próprias roupas, que às vezes dá um rasgadinho aqui, outra ali, mas poder transformar ela. Vi, por exemplo, uma calça minha ali que eu não uso mais. E super daria pra usar o tecido dela pra fazer outra coisa. Por exemplo, um coletinho, que eu queria muito um coletinho desses sociais. E ele é lilás, assim, sabe? Tipo, uma calça que hoje em dia eu já não usaria tanto. Mas eu queria poder reaproveitar pra fazer outras coisas. Quando eu vou em brechó também, eu gosto muito de comprar coisa e depois personalizar. E eu não tava tendo tempo disso, eu queria poder voltar a fazer isso. Bom, agora eu tenho tempo e não tenho dinheiro, é foda ficar indo em brechó. Mas Deus vai colocar muito freela na minha vida, muito freelance. E aí eu vou conseguir guardar um dinheirinho, também pros meus objetivos, investir mais em compartilhar conteúdo com você. E também o que a gente já conversou, né, de meus objetivos profissionais. Então investir na minha carreira, a partir de investir antes disso na minha vida acadêmica. E aí, investir na minha carreira também... Aqui a minha carreira tá muito ligada também com os meus objetivos de vida e sonhos, né? Viagens e etc, enfim. Um dia, quem sabe, a gente pode conversar sobre isso aqui, abrir, porque eu já falei muito. Mas é isso, eu vi umas roupas ali, me deu super vontade. E aí eu quero ver de fazer isso, sabe? E aí, como eu já tô com esse planejamento de ficar menos online, eu acho que é uma atividade legal também pra tentar fazer. De fazer, até porque eu já vou, querendo ou não, apesar de querer diminuir meu tempo online, eu vou passar muito tempo editando o vídeo, porque eu tô gravando mais, querendo pelo menos gravar mais e conversar mais. Então, enfim, nesse meio tempo eu assisti aquela live do trainee. Aí agora, já são, que horas? Não lembro. 8h38, eu vou fazer um macarrãozinho ali, colocar uma proteína, um atum, uma sardinha e vou sentar pra comer enquanto eu assisto uma série. Vou assistir ou Sex and the City ou Once Upon a Time, que são as duas que eu tô vendo agora. E aí, porque eu não consigo muito ler e comer ao mesmo tempo, porque eu fico fazendo uma coisa só. Ou eu só fico lendo e esqueço de comer, ou eu vou comer e me atrapalho, faço sujeira, então eu vou assistir e depois eu vou ler meus livros, que eu falei já pra vocês, né? Baixei vários no Kindle. Inclusive, onde que eu coloquei? Acho que tá aqui dentro da minha bolsa, porque eu levo esse Kindle pra todo lugar, gente. Às vezes eu vou em karaokê, e aí eu levo o Kindle, sabe? Tipo, pô, tá indo num karaokê, por que você tá levando Kindle? Pois é, mas eu levo. Ah, eu queria falar um pouquinho de, né, só recapitular como foram os últimos tempos, porque eu não filmei muito, e o último vlog que teve aqui no canal foi da gente indo atrás do vestido de formatura, então eu vou comentar aqui. Deixa eu só jogar esse chiclete fora. E colocar água pra ferver. Outra coisa que eu queria comentar também, eu sempre me impedi de gravar muitas coisas, porque a minha casa é bem simples, é feia até, pra falar assim, bem é verdade, né, o português bem claro. E aí a minha mãe sempre falava também, tipo, ai, não grava isso, ai, porque tá feio, tá isso. Quase que eu derrubei o prato. Tá feio, tá isso, tá aquilo, ai, vai mostrar isso, vai postar isso. E aí eu sempre ficava com receio, né? Não só por conta do que ela falava, mas eu não tenho vergonha de quem eu sou, nem nada. Eu tenho raiva, não de quem eu sou, mas de ser pobre. Ai, na verdade eu não tenho raiva, eu tenho... Assim, de a boca errada, que essa é muito grande. Indignação. Mas não vamos falar sobre isso, senão eu vou começar a militar. E o vídeo já tá longo, mas sobre poucas pessoas terem tanto. Gente, quando você faz um estudo disso, é absurdo, sabe? Pesquisem a região que tem PIB mais alto de São Paulo, se não me engano. É o Alto Pinheiros. Eu lembro de ver isso na aula de sociologia do cursinho pré-vestibular, né? Eu fazia um cursinho gratuito pra poder passar, ter uma nota boa no Enem, pra conseguir entrar na faculdade. E tirei uma nota boa, graças a Deus. E, se não me engano, Alto de Pinheiros. Gente, é absurdo. Mas enfim, se eu começar a falar, eu vou militar muito. Mas voltando. Coloquei água pra esquentar ali pra eu poder cozinhar o macarrão rapidinho. Mas muito tempo da minha vida, eu me privava de gravar as coisas. Eu tô desprendendo disso agora. Por conta da minha realidade. E assim, a minha casa é bem simples. E tem hora que vai estar uma bagunça também. Porque, por exemplo, ali, acho que dá pra ver, a gente não tem guarda-roupa. Então as roupas ficam em caixas e às vezes em sacolas. Aí o que eu faço? Dobro elas. Inclusive, tô fazendo isso agora. Tô separando ali no chão.
Separando ali o que precisa costurar, são roupas limpas. O chão tá limpinho, eu lavei a casa hoje, faxinei, tipo, joguei água, joguei sabão cândida, tá tudo limpinho. Aí ali eu tô separando camiseta, casaco, short pra poder guardar bonitinho. E aí algumas, eu tenho uma cômoda ali, né, algumas cabem na cômoda, mas pouca roupa cabe ali, porque é uma cômoda bem pequenininha. E o resto fica em sacolas, sabe? E aí eu sempre ficava com vergonha de mostrar, porque as paredes são feias, porque, né, tá mofado, tem parte que precisa da tintura, precisa tirar, sabe? É isso, só que acabava que eu não fazia nada do que eu queria, porque eu tinha que ficar me preocupando se vai aparecer, se aparecer uma frestinha, minha mãe reclamava, porque, ai, tá aparecendo isso, tá feito aí. Só que aí eu vou mostrar algo que eu não sou, vou mostrar algo que eu não vivo, vou querer ficar... Não é que eu vou mostrar algo que eu não vivo, né? Mas eu vou estar ocultando muita coisa. Eu poderia, mas ao mesmo tempo é muito chato, é muito cansativo. Eu ter que toda hora me preocupar. Ai, tá aparecendo o ângulo mais lindo, tá aparecendo o cenário mais lindo. E eu gosto disso também, só que é desgastante, porque a minha realidade é essa, a minha realidade não é a mais linda sempre, né? Então, assim, fiquei doente, por exemplo, porque, gente, eu fiquei mais de um mês de sinusite, depois eu parei na UTI, porque um dia eu conto essa história aqui, né? Parece absurdo, parece até que é uma fique. Como assim, sinusite e UTI? Mas aconteceu porque aqui é muito úmido, mas, enfim, gente, não dá pra ficar escondendo, senão eu vou esconder a minha vida, sabe? Eu não vou poder mostrar nada. Então, eu não lembro nem porque comecei a falar disso, mas, enfim, vou passar mais tempo editando as coisas pra vocês, então querendo ou não, né? Era disso, né? Eu acho que aí eu não gravava tanto, mas agora eu quero começar a gravar, porque eu lembrei simplesmente o quanto eu sou apaixonada por registrar as coisas, por editar. E, gente, é tão precioso eu poder ver essas coisas de novo depois. Eu tava vendo esses dias quando eu fui pro Rio de Janeiro a primeira vez sozinha. Eu já fui pro Rio de Janeiro outras vezes quando eu era criança, mas é porque eu ia com a minha mãe, ela era babá, a patroa dela proporcionava isso, né? Então, tipo, minha mãe ia, porque ela era babá e a patroa dela deixava eu ir também. Mas assim, adulta, sabe? Foi a primeira vez que eu fui sozinha. Eu consegui rever isso em vídeos e lembrar um pouquinho do sentimento que eu tive quando eu tava lá. A primeira vez que eu fui num show, tipo, um show pago, de eu poder, sabe? Tipo, Rock in Rio. E lembrar também o quanto eu tava feliz de estar lá, sabe? Com pessoas as quais eu tinha um apreço enorme. Então, é muito precioso, sabe? Eu poder registrar, poder postar isso e poder rever. E eu gostaria de poder levar esses momentos pra posterioridade, porque eu sei que a nossa memória é uma coisa muito preciosa. E a gente tem que viver a nossa vida e não ficar só pensando em telefone, gravar e tirar foto. Mas eu vivo a minha vida e ainda assim eu registro muita coisa. E eu gosto de registrar muita coisa. Eu acho que parte de viver a minha vida é registrar as coisas. E eu, na verdade, não tava fazendo isso. Isso muitas vezes me deixava triste. Não pra postar pra ninguém ver, mas porque eu sabia o quanto aquilo me fazia bem. Tanto o momento de registrar, de gravar, quanto... e a edição, enfim, quanto depois eu poder reviver aquilo por meio das imagens. Enfim, tô tagarela hoje, né? E eu falei que ia só rememorar os acontecidos e não fiz isso.